Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje gostaríamos de abordar o segundo bloco dos ensinos de Jesus para os seus discípulos, dos ensinamentos de Jesus que constam nos evangelhos. Ainda estamos dentro do Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos abordar o capítulo 10, vamos ler o Evangelho de Mateus no capítulo 10, dos versículos 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 10, versos 1 ao 15. Chamando Jesus, seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Pois bem, aqui nós vemos então, poderíamos dizer que o tema desta passagem aqui é referente aos mensageiros do reino de Deus. Até este momento nós vimos logo no início do Evangelho de Mateus, Jesus anunciando o reino de Deus. Jesus proclamando as boas novas do reino de Deus. E a mensagem de Jesus, que nós vimos logo no início, era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino chegou até vocês, está entre vocês, e o reino de Deus está se aproximando. O reino de Deus está próximo. É o conceito do reino de Deus, dentro da teologia, de que o reino chegou através de Jesus, mas ainda não está entre nós plenamente, porque se refere à consumação de todas as coisas. Então, no momento em que Jesus chegou e anunciou a sua mensagem, então ele trouxe a proclamação do reino de Deus. Ou seja, a mensagem do governo de Deus neste mundo. A mensagem, então,
do Evangelho, da proclamação do Evangelho da paz. E foi isto que Jesus passou para os seus discípulos. Até então, o que acontecia aqui? Nós já vimos toda os seus primeiros ensinos, a mensagem no Sermão do Monte, Jesus ensinando a mensagem do reino, como é a justiça do reino de Deus, e aquilo que nós já vimos, era esta justiça que eles deveriam viver, e que é chamada da justiça que excede, ou seja, a justiça abundante, a justiça extraordinária, a justiça que vai além dos ensinos dos escribas e dos fariseus. Ou seja, a justiça da prática, da vida, da mensagem, do Evangelho, do reino de Deus. E, até então, os discípulos estavam como espectadores. Se nós observarmos, logo quando Jesus desceu do monte em que ele havia proclamado o seu ensino, ele, chegando então ao pé do monte e logo entrando na cidade, teve muita gente, o povo todo se ajuntou adiante de Jesus. E nós já dissemos, aliás, que quando ouviram a Jesus, ouviram como aquele que tem autoridade e que ensinava de uma forma diferente dos escribas e dos fariseus. E aí nós vemos Jesus em ação. O que nós estamos trazendo aqui são os ensinos de Jesus, especificamente. Nós não estamos nesse momento nos detendo às ações de Jesus, às realizações, aos seus milagres. Jesus, quando multiplica os pães, Jesus curando enfermos, ressuscitando os mortos. Nós podemos ler os capítulos 8 e 9, até chegarmos aqui no capítulo 10, e vamos ver muitas realizações de Jesus. E Jesus enfrentando os religiosos, Jesus enfrentando os governantes, enfrentando os sacerdotes, enfrentando os fariseus, os mestres da lei. Eu digo enfrentando mesmo porque havia uma confrontação entre eles. E Jesus diz aos seus discípulos, então, Jesus envia os seus discípulos. Nós vemos aqui no início, então, ele dizendo, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Muito interessante, porque aqui Jesus deu a eles a mesma autoridade para fazerem aquilo que ele estava fazendo. E aí imagine, os discípulos junto a Jesus, os discípulos lá ao lado de Jesus, vendo todas as suas realizações, ficando estupefatos, ficando maravilhados com tudo aquilo que estavam vendo Jesus curar enfermos graves, vendo Jesus dando vista aos cegos, vendo Jesus curando à distância, quando ele cura o servo do centurião romano, que foi até ele e se submeteu à sua autoridade. Esta autoridade que Jesus possuía, que Jesus tinha autoridade para realizar tudo aquilo, autoridade não somente como Deus, mas autoridade dada pelo próprio Deus a Cristo Jesus. E ele
transferiu essa autoridade, ele deu a eles autoridade. E qual autoridade? De proclamar esta mensagem do Evangelho do Reino, a proclamação de que o reino havia chegado. É isso que Jesus nos diz aqui na sua palavra. Mas, agora, imaginem a situação dos discípulos, que de espectadores eles se tornariam protagonistas. Eles estariam a serviço de Jesus e por onde eles passassem, eles proclamariam a mesma mensagem, o mesmo ensino de Jesus. Eles teriam pelas pessoas o mesmo sentimento. E eles teriam pelas pessoas a mesma ação e prática do bem que estava em Jesus e que Jesus havia realizado, estava realizando, e foi isso. É interessante, no comentário de N.T. Wright, ele fala a respeito de dirigir o automóvel. Ele sempre ia no caminho de casa com a mãe e ele sempre ia no banco do passageiro. E ele dizendo que sempre fez o mesmo caminho, mas como passageiro, como espectador, desfrutando do caminho, das paisagens e tudo. E até que ele teve que dirigir até a sua própria casa. E aí a sua mãe chegou e falou para ele, ué, você já... E ele ficou assim, inseguro, digamos assim. E a sua mãe disse, ué, você já não fez esse caminho várias vezes, tantas vezes? Com o que você está preocupado? Ele reconheceu. Uma coisa era ir como passageiro. Outra coisa era ele assumir o volante, ele dirigir e ir pelos caminhos até a sua casa. Ele ficou perdido como se não conhecesse o caminho. Aliás, essa experiência não é indiferente a mim. Quem me conhece sabe, sabe que eu mais estou do lado do passageiro do que estou dirigindo. E realmente, quem é boa de conhecer caminhos é a minha esposa, é a Yara. Eu já sou mais complicado. Porque muitas vezes eu estou com ela e ela vai nos caminhos com muita segurança. Agora, quando eu tenho que sair para alguns caminhos, parece que eu estou perdido. Porque eu saio daquela condição de espectador e aí vou para a condição de condutor. Aí a situação muda de figura. E é isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos naquele momento estavam assumindo a missão que era de Jesus. E aqui ele diz, Mateus relata quem eram os 12. E isso não pode passar desapercebido para nós. Nós não podemos apenas ler 12 nomes e passar batido algumas situações que se encontram aqui no texto. Principalmente sobre 2 destes discípulos, que nós devemos prestar atenção. Aqui ele diz, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeira coisa para observarmos aqui, eles não foram denominados discípulos, mas apóstolos. E o que significa a palavra apóstolo? É aquele que é enviado da parte de Deus. No grego, apostelo, que significa enviado da parte de Deus. Eles se tornaram de discípulos, de aprendizes, a apóstolos, a mensageiros do reino de Deus. E aqui ele diz quem são esses 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, que significa rocha, pedra. Simão, então, algumas traduções dizem Simão,
chamado Pedro ou a Rocha, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o evangelista, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Em quem nós devemos prestar atenção aqui, chamar atenção? Em dois que receberam a sua qualificação, ou seja, aquilo que era atribuição deles, que eles faziam. Aqui, primeiramente, nós vemos Mateus, que era o evangelista, o escritor do Evangelho de Mateus. E qual era a vocação, a profissão de Mateus? Qual era o ofício de Mateus? Ele era publicano. E quem eram os publicanos? Eles eram, como nós sabemos, os cobradores de impostos a serviço do Império Romano. Ele, como um judeu, cobrador de impostos. E quem quiser, leia o capítulo 9, quando Jesus vai para a casa de Mateus, e nós vemos aquilo que aconteceu na casa de Mateus. Algo que nós devemos prestar atenção. Então, qual foi a reação dos religiosos, dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, quando viram Jesus se reunindo com os publicanos e com quem eles chamavam de pecadores? Eles categorizavam e eles abominavam os publicanos, os cobradores de impostos, exatamente porque estavam a serviço do Império Romano. E também se beneficiavam deste ofício, tendo vantagens para si mesmos também. E Mateus foi chamado por Jesus. Mateus aceitou o chamado de Jesus. Mateus, admiravelmente, e Mateus irrecusavelmente seguiu a Jesus, atendeu ao chamado de Jesus. E aqui, Mateus, como publicano, e é interessante que ele mesmo se descreveu como um republicano. E outro detalhe interessante, aqui nós vemos quem? Simão, o zelote. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram ultranacionalistas. Os zelotes eram um segmento que saiu dos fariseus, e eles eram pessoas que não se submetiam. A palavra zelote, ela vem da palavra zeloso, que é extremado, é alguém que tem um extremo cuidado, zelo. E zelo pelo quê? Zelo por Deus, zelo pelas coisas de Deus. E eles chegavam ao ponto, como ultra nacionalistas, porque eles criam que Israel era o povo de Deus, ou melhor, eles não só criam, mas eles consideravam então Israel como povo de Deus, que não deveria se submeter à escravidão, ao domínio de outros povos. Isso é até algo legítimo, que qualquer país não deve se submeter forçadamente a nenhum outro país, na base da dominação, da tirania. E o reino de Deus não tem nada a ver com isto. E
aqui nós vemos duas pessoas, uma ao lado da outra, completamente em situação oposta. É então alguém que se submetia àquilo que mais ofendia ao povo de Israel, ao povo de Judá naquele momento, aos judeus, que era a situação de Mateus como um publicano, cobrador de impostos, e ainda mais um zelote. Se os judeus já abominavam os publicanos, quanto mais os zelotes. Os zelotes eram conhecidos como pessoas que se utilizavam até da violência. Eram designados também como sicários, ou seja, carregadores de adagas ou facas, aqueles que portavam facas e adagas, e eles foram os responsáveis por uma revolução, até uma guerra que aconteceu entre os judeus e o Império Romano no período de 66 até 70 depois de Cristo. Houve a chamada Batalha de Massada, que era uma fortificação que foi criada por Herodes. E após a morte de Herodes, que ele criou aquela fortificação para se preservar e até construir os seus palácios nesta montanha, e que se chamou da região de Massada, que de lá Herodes podia observar toda a cidade de Jerusalém, e ele poderia observar à distância qualquer movimento, qualquer coisa, porque Herodes, como um megalomaníaco, como o autoritário, como um imperador romano, que se voltava com muita ferocidade com qualquer movimento, ele estava lá. E o que aconteceu? Nesta rebelião de Massada, os judeus, depois que Herodes fez aquela fortificação, construiu um castelo impressionante, que possuía até piscinas, que ele se estabeleceu lá e fez reservas de muitos alimentos e ficava lá para que ele pudesse tomar conta de tudo e observar tudo à distância. Após a morte de Herodes, ficou abandonado aquele local, e quem assumiu, quem se apossou, invadiu e tomou conta daquele lugar? Os judeus extremados, os nacionalistas, muitos dos zelotes. E eles tomaram esse lugar, e houve a Batalha de Massada, em que eles se voltaram contra os exércitos romanos, o Império Romano. Eu estou contando por alto porque há muitos detalhes, mas o que aconteceu foi o período em 70, no ano 70 depois de Cristo, em que foi destruído o Templo de Jerusalém, em que houve grande destruição, grande perseguição do povo judeu, e destruíram o símbolo mais precioso dos judeus, que era o Templo de Salomão. Bom, por que estou dizendo tudo isso? Para que nós possamos entender um pouco do sentimento de um zelote. E aqui nós vemos Jesus chamando e atraindo para si tanto um publicano como um zelote. E os enviou, não para que cada um trouxesse a sua própria visão política, mas para que anunciassem o evangelho do reino de Deus. Os dois não estavam a serviço
dos seus segmentos, mas os dois foram enviados por Jesus a serviço do reino. E os dois opositores estavam juntos dentro dos 12 apóstolos. Os 12, como cada um dos apóstolos de Jesus. Isso é algo que nós deveríamos observar. Jesus chama para si pessoas, como nos diz a palavra de Deus, de todas as nações, de todos os segmentos. Jesus não tornou a mensagem do reino, não se tornou um outro segmento político, partidário ou religioso, mas Jesus os enviou para que proclamassem as boas novas do reino. Não só que fossem proclamadores do reino de Deus, mas que também praticassem o bem, andassem nas cidades curando enfermos, andassem nas cidades dando aquilo que eles receberam de graça, sem cobrar nada, que é a proclamação do Evangelho. E Jesus dizendo até, vão sem nada, vão apenas com aquilo que é o necessário, para que as pessoas reconheçam em vocês, não pessoas que se beneficiam da mensagem que estão proclamando, como era o caso dos religiosos, que ao seu bel prazer eles estavam usufruindo de benefícios e havia arranjos até com relação a isso. Nós já vemos isso de muito tempo, no caso do Antigo Testamento, de Eli e os seus filhos. E aqui Jesus diz, o Evangelho do reino, o reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus não é mais um segmento político, não é mais um segmento nacionalista. Pois bem, se não é um segmento nacionalista, por que Jesus disse aqui também, vocês vão e dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel? Isso é algo que fica parecendo sectário, um pouco difícil da gente entender aqui na passagem. Ele diz, não entrem nem em cidade alguma dos samaritanos e nem se dirijam aos estrangeiros, mas antes vão às cidades do povo de Israel, aos judeus, e preguem esta mensagem lá. Por quê? O que Jesus queria com isso? Porque foi esse o plano de Deus. Porque Deus escolheu desde Abraão para que através dele fossem abençoados todos os povos da terra, todas as nações. O povo de Israel não foi escolhido por Deus apenas para ser o abençoado entre as nações, o escolhido entre as nações para governar entre as nações. Mas o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser o que nós hoje, como igreja, devemos ser para o mundo. Não pessoas que são abençoadas por Deus, que prosperam através do Evangelho, mas pessoas abençoadoras. Eles não eram apenas aqueles que proclamavam as mensagens, mas se preocupavam com as pessoas, assim como Jesus se preocupava, e deu a eles toda a autoridade de curarem enfermos, pessoas que não tinham condições, que estavam vivendo sobre as piores condições. Assim como Jesus, até se no caminho fosse necessário ressuscitassem os mortos, assim como Jesus ressuscitou
o filho da viúva de Naim. Para quê? Para que este filho ressuscitado voltasse a acudir à mãe, que ficaria segregada socialmente. Então nós vemos aqui os mensageiros de Deus não apenas como proclamadores de uma mensagem, mas como praticantes da bondade e da misericórdia de Deus, como aqueles que estenderiam o amor de Deus às pessoas, como aqueles que proclamariam que a paz seja dada a todas as pessoas, que a graça de Deus fosse dada, transmitida às pessoas. Eles não foram para condenar, mas aí você poderia dizer, então por que que Jesus diz que se eles não fossem recebidos por alguma cidade ou por alguma casa, que não estendessem a paz e que eles saíssem de lá sacudindo o pó das suas sandálias? Isto é algo como se uma manifestação, é algo que deveria ficar bem claro para aquelas pessoas que não queriam receber a paz de Deus, que não estavam abertas para receber o perdão e as manifestações da graça e da bondade de Deus, que estavam oprimindo pessoas, que estavam ainda vivendo dentro dos seus padrões religiosos que oprimiam as pessoas e não queriam ouvir esta mensagem. Por isso Jesus mandou os discípulos, primeiramente, como apóstolos, à casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi exatamente isso que Jesus falou no capítulo 9, aqui nos versículos 35 a 37. Logo após o que Jesus falou nos versículos 35 a 37, é que Jesus envia os seus discípulos. O que diz o versículo 35 no capítulo 9 aqui? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Aqui Jesus viu a condição das pessoas. E Jesus falou, vocês vão até as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas que estavam sendo exaustas aqui, elas estavam desamparadas, como ovelhas sem pastor. E por quem elas deveriam ser pastoreadas? Pelos sacerdotes, pelos próprios religiosos, pelos próprios proclamadores das leis, os ensinadores da mensagem dos profetas, dos salmos, dos livros históricos. Eles deveriam trazer a mensagem de Deus, mas o que eles estavam fazendo? Estavam deixando no caminho ovelhas exaustas, feridas, desamparadas, oprimidas, pisadas. E Jesus diz, vocês vão primeiro lá, porque eles têm que ter a oportunidade de ingressarem no reino de Deus, e que chegou o Senhor deste reino, que era Cristo Jesus, que é Cristo Jesus. Aqui Jesus, então, enviou os 12 com esta mensagem, com esta missão. Assim, hoje, nós, como igreja,
também somos mensageiros das boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Da mesma forma como foi com os discípulos, que se tornaram os apóstolos, enviados por Deus. Aqui nós vemos que o Evangelho, embora primeiramente como desejo de Deus que chegasse ao seu povo, para que eles se tornassem os abençoadores que Deus sempre desejou que Israel se tornasse, através de vocês serão abençoados todos os povos da terra. No final do Evangelho de Mateus, Jesus diz ao que eram no momento apóstolos, no capítulo 28, no versículo 18, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e estarei com vocês até o fim dos tempos. Aqui, Jesus deu, após a sua ressurreição, e a mensagem completa, não apenas dos seus ensinos, mas da proclamação do Evangelho, que é a vinda de Jesus, a sua vida, a sua obra, os seus ensinos, a sua morte e a sua ressurreição e a proclamação da ressurreição. Aqui os discípulos foram enviados como apóstolos num novo momento e numa nova condição. E aqui Jesus diz a eles: vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Aqui nesse momento Jesus já estava dizendo, como ele disse no livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como e toda a Judéia, como em Samaria, e toda a Judéia, perdão, e até aos confins da terra. Então, hoje, somos mensageiros desta mensagem que não tem fronteiras. Nós somos mensageiros que, pelo Espírito Santo de Deus, que se manifesta em nós, que está em nós a partir do momento em que nos rendemos ao Senhor do Reino e ao seu governo sobre as nossas vidas, nos tornamos proclamadores deste reino no caminho, na nossa vida. Nos tornamos, assim como Jesus, que olhava para as cidades e tinha misericórdia porque via pessoas cansadas e oprimidas. É esta mensagem que abraçamos e é esta a prática que temos da manifestação do bem. De assim como foi a missão de Jesus, esta é a nossa missão. Qual foi a missão de Jesus? Ele mostra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, se referindo à profecia do livro de Isaías, no capítulo 61, Jesus diz assim no capítulo 4, a partir do versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do nosso Senhor.
Esta é a missão de Jesus. Aqui nós vemos como missão de Jesus, revestido da unção do Espírito Santo, Jesus como um enviado da parte de Deus para o mundo. Jesus foi aquele que, sendo Deus, abriu mão, se tornou um servo entre nós, um servidor entre nós. Mas ele se esvaziou ao seu direito de ser como Deus, mas ele veio e assumiu a nossa forma, a nossa condição. Ele assumiu aquilo que o profeta Isaías nos diz, que ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele enfrentou todas as nossas lutas. Ele foi tentado por toda sorte de tentação que nós sofremos. Então Jesus veio como o enviado de Deus a este mundo e passou por toda sorte de desumanidades que a humanidade poderia enfrentar. E aqui ele nos mostra a sua missão, a sua tarefa: proclamar as boas novas aos pobres, às pessoas necessitadas, às pessoas pobres de condição pobre e oprimida realmente, e as pessoas empobrecidas por qualquer forma de opressão. E aqui ele diz: ele me enviou para proclamar liberdade aos que estão presos. Ele veio para libertar os cativos. Então ele não veio apenas para proclamar uma mensagem, mas ele veio para trazer libertação para os que estão presos. Aqui diz que ele veio recuperar as pessoas. Ele dá vista aos cegos. Ele fez isto literalmente e deu essa autoridade aos seus discípulos. Mas nós vimos que Jesus se preocupava com toda a sorte de enfermidades e de fraquezas humanas. Jesus não veio apenas para uma libertação da alma humana, que é muito mal compreendida na Bíblia. A alma, ela tem a ver exatamente com a nossa essência, a psique. A palavra alma é a nossa essência interior humana. Não é apenas um espírito que após a nossa morte vai a Deus, mas a alma é o estado da condição humana. E Jesus veio para libertar os oprimidos. Ele veio fazendo a mesma coisa que os profetas fizeram. Aquilo que era o desejo de Deus desde o Antigo Testamento. Ele veio para trazer libertação. Então a missão de Jesus é a proclamação do Evangelho do Reino. A missão de Jesus é a restauração, é a libertação dos cativos. A missão de Jesus é a libertação das pessoas oprimidas. A missão de Jesus é a proclamação da graça e do perdão e da restauração do ser humano no seu todo, não apenas no seu interior, mas a restauração começa lá no coração, no interior. A restauração não é algo exterior. E se nós temos uma transformação exterior, é porque Cristo vem e transforma o nosso coração. Esta é a nossa mensagem como mensageiros hoje. De que forma nós estamos sendo reconhecidos? Nós estamos sendo reconhecidos como
um segmento político, como mais um segmento religioso. Nós estamos sendo reconhecidos como era com eles um segmento ultranacionalista. Vocês me perdoem se várias vezes eu volto a esse tema e não quero falar de política, mas não dá para me furtar daquilo que nós estamos vendo. Nós temos sido reconhecidos como um povo do Evangelho, que é chamado povo evangélico, como o povo que, assim como Jesus, nós somos pregadores das boas novas aos pobres, aos que sofrem. Nós estamos do lado dos oprimidos ou nós estamos numa condição de opressores? A nossa vida está sendo vivida de forma a ajudar as pessoas nas suas necessidades e a serem libertados de suas condições, tanto da condição de vida desumana que vivem, e não estou falando apenas de forma material, mas de pessoas destruídas, de pessoas segregadas, de pessoas que estão cansadas, e Jesus viu e teve misericórdia, enviou os seus 12 discípulos, se tornaram apóstolos. E o que Jesus disse para nós hoje, o que nós somos hoje como igreja de Jesus Cristo? Veja aquilo que Jesus disse na sua oração sacerdotal. Jesus diz no capítulo 17 de João, no capítulo 17, no versículo 18, Jesus diz assim, João capítulo 17, versículo 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, assim como tu me enviaste ao mundo. Da mesma forma, com a mesma missão, do mesmo jeito que tu me enviaste como pregador das boas novas aos pobres, como aquele que é responsável por libertar os cativos, como é aquele para restaurar os fracos, os doentes, como aquele que veio para curar, não para enfermar, como aquele que veio para libertar os oprimidos, assim como, da mesma forma que tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa tarefa pessoal? Qual é a nossa tarefa como povo de Deus? É esta a nossa tarefa. A nossa tarefa é proclamar as boas novas, é sermos instrumentos de Deus à prática do bem, da manifestação do amor de Deus, é sermos ministros, instrumentos de Deus de reconciliação e não de condenação, é sermos instrumentos de libertação de pessoas que estão oprimidas, de lutar por quem vive nessa condição, de não fazer vista grossa, de não viver uma vida que não esteja a serviço. Nós temos vivido os nossos bens, a nossa condição, seja ela qual for, ela está só para nosso usufruto ou de quem está ao nosso lado. Isso é algo duro. O Evangelho, nós somos mensageiros deste Evangelho. Nós não somos mensageiros de um Evangelho que venha nos trazer prosperidade e que não contribua para que outros prosperam. Mas nós não somos mensageiros de sermos abençoados para viver uma vida maravilhosa das bênçãos de Deus,
na qual nós não nos tornemos abençoadores das pessoas. Aqui, Jesus enviou os 12. Esses 12 revolucionaram o mundo. Os primeiros cristãos revolucionaram o mundo. Não com a mensagem do Zelote, não com o envolvimento do republicano, mas os 12 revolucionaram o mundo com a mensagem da paz, com a mensagem da graça de Deus, com a mensagem da salvação. A salvação que se dá neste momento e que nós vivemos nesta esfera desta salvação, e não é uma salvação que apenas no futuro nos levará para o céu, mas é uma salvação na qual nós somos responsáveis hoje por proclamar o céu na terra, por sermos instrumentos de trazer o céu para a terra, de sermos proclamadores da justiça aqui na terra, e não esperar somente usufruirmos um dia disso no céu. Mas nós somos aqueles enviados por Deus para estender o reino de Deus aqui neste mundo. É para isso que nós fomos salvos. Nós não só fomos salvos para usufruir de uma salvação, para estarmos seguros no nosso futuro, mas nós somos salvos para estender o reino maravilhoso, glorioso e abençoador de Deus, o reino de Cristo, o reino do Filho do seu amor, aqui entre os homens. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, no nome de Jesus, continuamos diante da Tua palavra, Pai, apenas sendo capazes de Te pedir misericórdia, Pai. Te pedir misericórdia por não estarmos envolvidos da forma que deveriam, Senhor, de que deveríamos, como missionários desse Teu reino, como enviados, apóstolos desse Teu reino, Pai. Aqueles que são enviados da Tua parte, mensageiros do Teu reino, servos de Cristo, servos de Jesus, não sendo senhores de Jesus, não sendo donos de uma mensagem, mas estando a serviço dela. Pai, que nós possamos, como Teus filhos, como igreja Tua, como Teu povo, Pai, manifestarmos esta mensagem de amor que está sendo tão necessária e se torna tão urgente, Pai, para nós não perdermos tempo com os nossos egos, com os nossos próprios desejos, mas que nós possamos orar que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é nos céus, e que venha a nós e que nós sejamos instrumentos desse Teu reino aqui na terra, como é e como será definitivamente nos céus. Pai, é esta oração que Te fazemos. Perdoa-nos por nossas fraquezas, mas, Pai, dá-nos a consciência de sermos estes instrumentos e estes mensageiros, não só abençoados, mas abençoadores nas Tuas mãos. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão e a direção do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e até a chegada final do seu reino. Amém. Até a semana que vem. Divulgue a mensagem se você considera que Deus falou ao seu coração, se esta mensagem te abençoou,
que você possa passar. Eu não tenho o desejo de receber elogios ou coisas, eu gostaria apenas de trazer, assim como eu creio firmemente nesta mensagem, em tudo aquilo que eu falei, que está firmada na palavra de Deus, o meu desejo e a minha missão como um servo de Jesus é esta. Tanto que nas nossas lives nós não pedimos oferta, nós temos nosso sustento vindo da igreja, nós não pedimos doações, mas nós apenas trazemos reflexões para os nossos dias da palavra de Deus. Se você julga que está ouvindo e que isso está lhe trazendo reflexões, então que você possa divulgar, que mais pessoas possam ouvir a mensagem da palavra de Deus diante de dias tão conturbados e diante de uma perda tão grande de identidade que nós, como evangélicos, temos tido, a ponto de não termos coragem de nos chamarmos de evangélico. Você me perdoe por essa última palavra aqui, mas eu gostaria de trazer isto para você. Então, se você acha por bem, que você possa divulgar, que você possa compartilhar essa mensagem às outras já que temos, as pessoas, e é este o nosso desejo. Então, que Deus te abençoe e até a próxima semana, se esta for a vontade de Deus. Amém.